Boa noite, Mossoró. Estamos aqui no segundo episódio do nosso feedback com Carlos Araújo. E a gente muito feliz, só tenho a agradecer a todos vocês pela audiência no programa passado. A gente nem esperava que a coisa fosse acontecer da forma que aconteceu, mas graças a Deus e graças aos nossos convidados, que eu quero aqui agradecer, Georgiana Azevedo e Marluce Bezerra, tivemos um retorno extraordinário, a performance, graças a Deus, ela foi cumprida, então vamos continuar. Hoje temos dois convidados também bastante pujantes, duas pessoas muito inteligentes que eu convivo há muito tempo, né? E para mim é um prazer enorme tê-los aqui no nosso feedback com Carlos Araújo. Hoje vamos conversar sobre espiritismo, um assunto pujante, um assunto que muita gente, pasmem, desconhece, né? Ou desconhece ou tem uma visão deturpada sobre o assunto. E nossos companheiros aqui presentes estão aqui para nos esclarecer, para tirar dúvidas, para deixar vocês a par, né? O que é uma religião? É uma seita? O que é o espiritismo? Porque as pessoas procuram o espiritismo e não a religião católica e não a evangélica. Então, eu acho importante que nós possamos discutir esse assunto hoje de uma forma lúdica, lúcida, com duas pessoas, como eu já falei no início do programa, extremamente inteligentes e muito bem dotadas no assunto. Então, meus irmãos, tenham todos uma boa noite e sejam todos bem-vindos ao segundo episódio de nosso feedback. Ivan, meu amigo, é com você. Aí a pergunta que inicia o programa eu vou colocar agora meus óculos porque eu estou cego. Preciso de uma visão. O que é espiritismo? Espiritismo, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano. Por isso que os dois irmãos aqui são tão evoluídos, né? Além disso, os princípios da caridade e da reencarnação são básicos do espiritismo, sendo estes, respectivamente, típicos do catolicismo primitivo e do budismo. Isso aí vocês vão explicar. Para o espiritismo, todos os seres humanos são médiuns, ou seja, canais de comunicação entre o mundo material e o imaterial, que seria dos espíritas. Porém, existem pessoas com maior sensibilidade para estabelecer este elo comunicável. Os comunicadores, os que comunicam com os espíritos de inúmeras maneiras são, sendo a psicografia, a incorporação, os meios mais comuns. Boa noite, doutor Armando Lúcio. Posso chamar de doutor? Precisa chamar de doutor, não, é meu irmão querido, Jacques Demolay, número 21, Loja Maçônica. Boa noite, Armando Lúcio, presidente da Casa Espírita, União Espírita Cristã. E doutora Bernadette Holanda, essa figura extraordinária, uma mulher de muita luz. Quando está perto da gente, ela só transmite coisa positiva. Adoro, convivo com ela há muito tempo. E seu querido esposo Kilder, daqui eu mando um abraço a toda a família, que é evangelizadora da Casa Espírita. Então, meus queridos, eu os trouxe aqui nesse segundo episódio do nosso podcast para a gente trabalhar um pouco para as pessoas, para elas entenderem, né, o que é espiritismo. Por que existe espiritismo? O espiritismo é uma religião, doutor Armando Lúcio? Boa noite, meu irmão e amigo Carlos Araújo. Boa noite, doutora Betinha Holanda, nossa irmã da Casa Espírita. Betinha já é um pouco íntimo, mas não conhecia essa nomenclatura de Betinha. É do coração, é do coração. Os evangelizados também gostam, né? Entendi. Trata da evangelização e as criancinhas chamam Tia Betinha. Vou chamar agora de Tia Betinha. Até pela própria formação dela de ser psicopedagoga, e fica mais fácil até de tratar do assunto, né? Psicopedagoga, aliás, como era Kardec, que criou... Allan Kardec, que criou a doutrina espírita. Mas agora, quando você falou, eu me lembrei de uma passagem de Chico, né? Fizeram um elogio a Chico, aí ele disse que
quando você disse que nós éramos pessoas evoluídas, da minha parte, eu posso até não merecer, mas gosto quando as pessoas dizem isso, né? A doutrina espírita é essa doutrina, como o próprio nome já diz, não é propriamente uma religião. A doutrina que tem 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. É a fé raciocinada. Não veio destruir a lei cristã, como Cristo, com o seu evangelho, não veio destruir a lei mosaica. Então, a doutrina espírita se complementa. É uma nova revelação de Deus à humanidade na nossa época em que estamos vivendo, para facilitar a compreensão. Porque, veja, a gente compreendeu o que Moisés queria dizer em pleno deserto, na Idade Antiga, para os tempos de hoje, seria difícil, né? Então, nós temos a terceira grande revelação de Deus à humanidade, a doutrina espírita, que tem esses 3 aspectos. Não veio absolutamente destruir nenhuma das religiões, nenhum dos segmentos que o cristianismo trouxe. Pelo contrário, veio complementá-las. Então, nós estamos nesse trabalho com a nossa casa, já estamos há algum tempo contando com o trabalho de muitos voluntários, entre os quais a doutora Bernadette, a quem eu prefiro chamar... Que também chama de trabalhadores, né? Trabalhadores espíritas, né? São trabalhadores. Pois, né, está a nossa casa aberta, estamos funcionando provisoriamente ali em frente a Montec, no bairro Nova Betânia. Porque provisoriamente? Provisoriamente. Sair de lá, vocês vão ter um templo, vocês frequentam um templo, uma casa, o quê? Qualquer denominação serve, né? Uma casa espírita onde tem um auditório e tem salas para os nossos trabalhos de evangelização, os nossos trabalhos mediúnicos, enfim. Nós estamos em processo de aquisição de um prédio, para a construção de um prédio próprio, e provisoriamente nós estamos funcionando lá. Então, várias pessoas voluntárias com várias habilitações e profissões se reúnem para juntos nós tentarmos, né, dentro das nossas possibilidades, levar adiante o Evangelho de Jesus sob a égide da doutrina espírita. Muito bem, doutor Armando. Doutora Bernadette Holanda, Betinha. Você percebeu como o nosso querido Armando Lúcio é uma pessoa íntima? Ele já chamou o Chico Xavier de Chico. E eu, como Chico? Porque eu nunca tinha visto alguém se atrever a chamar Chico Xavier de Chico, né? Bem íntimo, né? Na realidade, ele disse Chico Xavier. Deve bater altos papos de madrugada, os dois, né? Ele, Chico Xavier. Toda hora, viu? Acredito que toda hora para tentar absorver a caminhada. Minha querida, qual era a sua religião antes de você, ou ainda continua nessa religião, praticando ambos, o espiritismo, vamos supor, ou a religião católica? Como é que surgiu o espiritismo na sua vida? Qual foi a necessidade, qual foi o chamado, propriamente, do espiritismo para você? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Faço Pix. Boa noite a vocês que nos assistem. Obrigada, Carlos, mas sem Pix. Sem Pix. Mas vai aí, bônus hora. Então, é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço, né, no diálogo com vocês. Realmente é um diálogo inteligente, isso aí a gente tem que agradecer. Mas eu frequentei inicialmente, né, na minha infância, a paróquia Santo Antônio, na cidade do Rio de Janeiro, e vivenciei um período como católica, né, até o grupo de jovens adentrando, mas em determinados momentos foi questionado por que Deus iria fazer com que as crianças, os bebês, né, nascessem com uma deficiência. E isso fez todo o grupo de jovens se inquietar. O mediador disse que era porque os pais tinham pecado, então os filhos nasceriam assim. E isso me inquietou bastante, achei que não era bem interessante. Fui dialogar com meus pais e aí o meu pai perguntou, e aí, o que você acha? Eu acho que Deus é perfeito. Há de haver algum motivo. E aí, pronto, logo após isso, teve o falecimento do meu irmão, ele desencarnou.
E com isso, tanto eu quanto a minha mãe, nós prevemos e vimos esse desencarne antes dele acontecer, porém impossível ter evitado, né? Porque não se via a fisionomia, mas como foi. E aí a dor nos conduziu a buscar a doutrina espírita, e de lá para cá eu tenho estado nessa lida, né? De todos lá de casa que tentaram e buscaram a doutrina espírita, fica o conhecimento e o culto do evangelho no lar diário. E na labuta mesmo da seara, como trabalhador da última hora, estou eu aqui tentando caminhar. Essa labuta se traduz em muita leitura, né, Armando? Eu percebo que as pessoas que são espíritos trabalhadores são pessoas que leem muito, né, se aprofundam muito no assunto. Eu tenho até um amigo lá da Paraíba que eu observei o aumento de leitura dele substancialmente quando ele começou a frequentar o centro espírita. Essa leitura, ela se faz necessária, Armando, para se entrar, ou é para ter um autoconhecimento mesmo? A leitura é indispensável, né? Kardec, em uma de suas obras, já dizia que nós devemos amar e nos instruirmos. E a instrução é justamente a base de você ajudar as pessoas. O homem, há 2000 anos, que conhece o Evangelho de Jesus. Então, conhecendo o Evangelho de Jesus, o homem precisa apenas se instruir, né? Se instruir para saber como aplicar o Evangelho de Jesus na sua essência. Então, é essa a instrução. Principalmente porque o Espiritismo, vindo em meados do século XIX, não tem nem 2 séculos ainda, ele trouxe uma série de apontamentos novos que o homem precisa estudar, porque contendo essas respostas, o Espiritismo contém até hoje as respostas que o homem necessita, não que a doutrina espírita encerrou, que não vai mais desenvolver-se, né? Kardec, inclusive, diz que no dia em que a ciência negar a doutrina espírita, nós fiquemos com a ciência, porque é a fé raciocinada. Então, o homem precisa conhecer. O homem começou, para você ter uma ideia, Kardec era o Messier Rivaio, né? Hipólito Leon Denisard de Rivaio. Cabo é bom, né? E ele sabia que existia um fenômeno nas ruas de Paris das mesas girantes. E algumas pessoas iam por curiosidade, como as pessoas hoje vão para a casa espírita, por curiosidade. Desculpe interromper, essas mesas girantes seria a mesma coisa daqueles copos que viram? Também, eram fenômenos mediúnicos que a espiritualidade fazia para atrair a atenção das pessoas, né? E as pessoas iam por curiosidade e ele foi para estudar. Ele foi imbuído da boa intenção. Não foi convicto, até porque ele não era espírita, não existia sequer o termo espírita. E ele começou a ver que essas manifestações eram manifestações inteligentes. Tinha uma mesa e perguntava, dê uma pancada se esse rapaz é francês e dê 2 pancadas se ele é inglês. Aí a mesa dava 2 pancadas porque o rapaz era inglês. E assim por diante. O fenômeno das mesas girantes foi se desenvolvendo e trouxe novas explicações. Daí porque ele compilou isso aí, e olhe que ele era um educador da escola de Pestalozzi, a melhor escola pedagógica mundial até então. 50 anos de idade foi quando Kardec, Messier Rivaio, se converteu, digamos assim, à doutrina espírita. Ele já era uma pessoa de destaque. Inclusive, alguns comentam que a sugestão dele mudar o nome foi para que não houvesse influência da pessoa dele como educador. Era um homem que já tinha dezenas de livros publicados, então ele foi orientado a utilizar o nome de um antigo sacerdote druida que ele teve em outra encarnação, e
começou a estudar e compilar a doutrina espírita, né? E o livro dos Espíritos ele chamou assim porque eram as perguntas que ele formulava e era recebida pelos espíritos. Se a resposta era dos espíritos, o livro não era de Kardec. Kardec foi o coordenador. Né? E foi o livro... Tipo, psicografou o livro, não é isso? Não propriamente, porque não precisava. Ele utilizou, foi a psicografia de outros médiuns, de outras pessoas. Ele foi apenas o coordenador. Né? Entendi. E a gente tem que, só me permita completar esse pensamento, a grande questão que leva Kardec, além dele ter a vivência de pesquisa, ele sabia dialogar e questionar coisas das quais não deixassem lacunas dentro daquele conhecimento mediado e que não era personificado, porque ali não era uma pessoa como o próprio Cristo, nem como Moisés. Ali era uma reunião de espíritos com o objetivo maior de trazer de volta o cristianismo primitivo, redivivo, e também fazendo com que o véu, muitas vezes usado por Jesus através de parábolas, pudesse ser descortinado frente a essa população hoje mais amadurecida, com maior conhecimento, com maior propriedade e vocabulário para melhor entender as verdades libertadoras do Cristo. Então, Kardec ele foi excepcional nisso. Ele perguntava à exaustão, de várias formas, a mesma temática, a mesma pergunta. Ao ponto que, em alguns momentos, nós vemos nas escritas dos livros da codificação, né, irmã Armanda, dele chegar e os espíritos dizerem, nós já respondemos isso a você. Né? Haja vista também que a gente vale elencar, a responsabilidade foi tão grande que em primeira mão, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi toda queimada e logo depois refeita. Primeira edição com 600 e poucas perguntas, salvo engano, e logo depois, na segunda edição, essa sim publicada e distribuída, com cerca de mais de 1000 questões. Então, o acaso não existe, a ciência se fez viver, porque não existe mistério e nem milagre, existe a atuação natural das energias universais. Então, em momento algum, toda ou qualquer atividade, seja ela mediúnica, seja ela com intelectual formador, ele não vai de contra as leis de Deus. Ao contrário, ela vai ao encontro da lei de Deus. Então, o que nós vivenciamos não é nada mais, nada menos, por exemplo, no campo da mediunidade, a existência da imortalidade, herança essa que nós recebemos de Deus, que é um ser imortal, não é nada mais, nada menos que a amplidão, né, a amplitude dessa energia cósmica que existe dentro de cada um de nós. Então, Deus nos cria simples e ignorantes em campo de igualdade e nós vamos escolhendo os nossos caminhos e nos desenvolvendo, porque o progresso, ele é uma lei universal para todos e para tudo que Deus criou. Então, Kardec traz isso à luz, né? E no momento e no local especial, que era na França. Se a gente for passar a pensar, né, liberté, fraternité, igualité, alicerce esse espaço que é uma terra fecunda, né, uma terra produtiva para essas novas ideias que iriam campear o campo religioso. Por que vocês acham, na opinião de vocês, que ainda existe tanta discriminação? Algumas pessoas têm realmente, digamos assim, esqueci agora a palavra para dizer, quando você tem, por uma pessoa, esqueci de dizer. Um preconceito. Ok, a palavra é acerca, porque né? as pessoas têm preconceito acerca do espiritismo, discriminam os espíritas, dizem que é uma lei do Satanás, que tem alma. De onde veio isso? Alguém criou isso para inibir as pessoas a procurarem o espiritismo? O que é que vocês como pessoas acreditam sobre isso? Em 1991, eu trabalhava em Açu. E morava com um colega lá, que era juiz, né, o juiz de lá de Açu. E nós morávamos juntos. E na terça-feira era a nossa reunião mediúnica, que eu tinha lá, ele não era espírita. E quando eu ia sair, aí ele dizia assim, já vai bater tambor. Mas, veja bem, ele talvez nem dissesse no campo discriminatório. Dizia por pura
falta de conhecimento. Ignorância mesmo. Mas é porque... Sobre o assunto. É porque, veja bem, é uma doutrina aparentemente nova, tem pouco mais de... 200 anos. Não tem 200 Não tem 200 anos, né? Tem quase 200 anos. Aí, veja bem, o cristianismo ele passou perseguido 3 séculos. Né? O 4º século é que ele se converteu em religião oficial do Império Romano do Ocidente. Então, no Brasil há uma miscigenação muito grande e confundiram até com alguns cultos de religiões afro-brasileiras. Né? E era um país que tinha uma religião oficial e ficava difícil na nossa cultura a gente vencer esses obstáculos. Hoje não encontramos mais. Né? Houve um episódio em Barcelona, no final do século XIX, onde foram queimados, ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, onde foram queimados todos os livros espíritas que tinha lá na cidade. Hoje não se cogita mais, no presente momento não se cogita mais disso. Né? Nós tivemos um grande avanço. Agora, nós espíritas, nós propriamente, nós não nos preocupamos com isso, seja porque isso não deixa a nossa casa de funcionar, seja porque alguns espíritos nos orientam para não se importar com isso, né? Uhum. Porque se a gente for se importar, não vai fazer o nosso trabalho, inclusive da última hora. Nós nos denominamos os trabalhadores de última hora, em comparação a uma parábola do Evangelho de Jesus. Somos trabalhadores de última hora, fomos chamados, então vamos cumprir a nossa tarefa. A responsabilidade é individual. Nós buscamos alertar aqueles que nos procuram, né? Até formatando e dizendo como as pessoas são chamadas. A irmã Betinha afirmou como foi chamada para a doutrina espírita. Eu também eu venho de uma família católica, tão católica que eu tinha que fazer a primeira comunhão, era quase obrigatório, e minha mãe tornou-se, inclusive, catequista por conta disso, porque eu dava muito trabalho no catecismo, aí fui expulso 2 vezes do catecismo. Mamãe tornou-se catequista para que eu fizesse a primeira comunhão. E conseguisse terminar o catecismo. Mas aí, como Deus tem uma bondade incrível para comigo, eu vim para a doutrina espírita, em 1990, eu estava separado e me interessei por uma pessoa que frequentava a casa espírita e comecei a frequentar a casa espírita por conta dessa pessoa, né? E acabei... Desde então... acabei adotando a doutrina espírita como uma doutrina que eu sigo, inclusive no aspecto religioso. Mas isso impede de você frequentar a igreja católica? Você frequenta ou não? Você se... Não impede. Basta para você essas sessões uma vez por semana, né? Que vocês frequentam. Olha, a doutrina espírita não existe esse impedimento de você frequentar absolutamente nada. Né? Guardada as devidas proporções, se aproxima bem com a realidade da maçonaria, né? Que as pessoas têm um preconceito, dizem que é coisa de Satanás e tal, mas não é uma religião. O maçom pode escolher a religião que ele quiser, só não pode ser ateu, né? Então tem alguma coisa parecida nisso. Há um personagem, inclusive, que digamos, o tutor da nossa loja maçônica, Jacques Demolay, ele, inclusive, ele dá uma mensagem na Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1868, e fala que a maçonaria, a doutrina espírita veio cumprir o que a maçonaria não tinha cumprido ainda, esse efeito da fé raciocinada. Né? Agora, a gente tem que compreender que muitos que são contrários, ou são contrários porque não conhecem, ou às vezes
tem um objetivo específico, particular, para manter-se dessa forma, mas a Casa Espírita está sempre de portas abertas. Tem pessoas, nós sabemos que são frequentadores de outras religiões, mas que precisam do atendimento e da atenção da Casa Espírita. Nem por isso a gente vai negar. A gente lembra até de um episódio onde Madre Teresa de Calcutá encontrou uma pessoa jogada no lixo, né? Porque na Índia as pessoas que se tornavam um peso para a sociedade eram jogadas no lixo mesmo, jogadas no cesto de lixo. E Madre Teresa de Calcutá auxiliou aquela pessoa alimentando, dando os cuidados necessários. E aquela pessoa, para agradar a Madre Teresa de Calcutá, disse que ela tinha um Deus maravilhoso. Como era o nome desse Deus? Madre Teresa de Calcutá, que era católica, naturalmente, disse que o nome do Deus dela era amor. A pessoa não se contentou e disse, mas a sua religião qual é? A minha religião é o amor. E a pessoa não se contentou ainda e disse, me diga pelo menos o seu nome. E ela disse, meu nome é amor. Então, a Casa Espírita é o trabalho, é a ferramenta que a gente trabalha, é o amor. Não importa a religião, nós ajudamos com base no Evangelho de Jesus, conforme a doutrina. Muito bem. Bernadette, como é que se identifica que uma pessoa é médium? Como é que você avalia a mediunidade de uma pessoa? Por exemplo, eu sou médium, quando é que você observa isso? E outra pergunta que também vai junto com essa. Quando é que você percebe que eu estou precisando de um passe? E o que é o passe? Bom, a primeira coisa, todos nós somos médios. Todos? Todos nós. Mas uns com uma mediunidade mais evoluída. A mais aflorada e outras não tão tanto, né? Mais intensas e outros nem tanto. Esse grau vai muito também, não só das suas potencialidades, como você também pode fazer o estudo e elas irem se aflorando, e você, antes disso, jamais possa ter percebido. E também tem a ver com as suas reformas, sua própria reforma íntima, né? Porque hoje, para você parar para pensar, o médium ele tem que ter um conhecimento básico da doutrina e também um estudo direcionado ao desenvolvimento destes atos, né? Dessa atividade mediúnica. E dentro desse processo, quando você assume-se como trabalhador, devemos seguir a regra básica da tríade que Joana de Ângeles fala com muita propriedade: ama, trabalha e perdoa. Então, isso é um dos maiores desafios. Hoje, você diz assim, tantas pessoas poderiam estar seguindo, falando, né, da questão da doutrina espírita. Mas todo mundo hoje, no mundo, já ouviu falar na palavra reencarnação. Quer queira, quer não, dá a gente uma segurança de um Deus cada vez mais justo, sem precisar ser tão humanizado como a gente está vendo, né? A gente não está fazendo mais o movimento de irmos buscar essa identidade de Deus, mas acredita-se que a maioria da sociedade tem feito o inverso, querendo que Deus passe a ser humano, né? Com os nossos defeitos, né? Com as nossas vicissitudes, nossas dificuldades. Então, cabe aqui a gente colocar que dentro do processo da mediunidade, o que é menos interessante seria o próprio efeito. E sim, o mais interessante, esse amor em movimento nos dois planos da vida, tanto aqueles dos encarnados para com os desencarnados. E dentro da atribuição da mediunidade, poderíamos dizer que nós, enquanto médios, nos disponibilizamos a ter a proximidade, a ter a vidência, a escuta, a manifestação em si, envolvendo sempre esse ser, né, que só não tem as vestimentas físicas, com o amor maternal. E nesse momento você não escolhe o tipo de espírito que você vai fazer a comunicabilidade. É colocado para você através da própria equipe espiritual que atende a um centro. E você vai atender independente da etnia, do que ele foi no passado, do campo financeiro. E, geralmente, quem está numa reunião mediúnica vem em busca de ajuda, tanto aquele que é encarnado como aquele que está desencarnado.
E eu acredito muito que dentro desse processo, como toda ou qualquer atividade na casa espírita, como todo qualquer credo religioso que vai fomentar dentro daquele ser humano que busca ele se tornar um ser humano de bem, ou um ser humano melhor, ou que ele possa aprender a conter as suas más tendências, é um credo religioso, é uma religião, é um movimento, é um grupo de pessoas que vale a pena. Porque qual é o objetivo religioso que nós conhecemos? É te fazer uma pessoa melhor, te dar paz, te dar alegria nas pequenas e grandes coisas. Então, por exemplo, no meu momento de atividade de evangelização, eu vibro quando eu conto uma história, quando eu faço uma atividade onde aquela criança ou aquele adolescente já começa a entender o que é o bem. Então, você pode ser católico, você pode ser evangélico, né, protestante, você pode ser budista, você pode ser uma pessoa que frequente qualquer religião afrodescendente, e você ter a necessidade de frequentar a casa espírita, como eu também posso ter uma necessidade um dia, por exemplo, a gente numa viagem frequenta, vê, observa a grandeza, a beleza e a importância temporal daquela religião. Porque nós passamos por um caminho, nós não precisamos desconstruir a fé de ninguém. Né? Isso nos dá um conforto imenso. Eu não saio daqui para te convencer de... Porque talvez a Igreja Católica e o seu conhecimento, que também tem benefícios, e que lá também tem espíritos trabalhando para o nosso bem-estar, possa contemplar melhor a sua necessidade nessa reencarnação. Não foi permitido ser criado credos religiosos diversos por nada. Né? Em algum momento ele pode assistir a Armando, pode assistir a Vivi, pode assistir a você, a um dos nossos filhos. Então, o mais importante é que esse movimento seja em direção ao bem e à paz. De todos. Porque Kardec pergunta aos espíritos se a doutrina espírita será a religião do futuro. E Kardec ouve dos espíritos que não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Então, a nossa expectativa não é convencer, mas sim agregarmos uns aos outros, completarmos uns aos outros, porque o importante é chegarmos juntos, porque se não chegar, a gente vai voltar para buscar. E tem uma das coisas que, a nível de preconceito, eu acho mais forte a gente pensar, voltando aqui à pergunta que tu fizeste, Armando. Jesus fala muito dentro disso no Evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Quando a gente fala de preconceito, a gente fala de muros que nós estamos construindo em volta de nós. Não é do outro, o outro continua livre, nós é que nos aprisionamos. No que tange a necessidade, uma das coisas que mais eu já aprendi nessa labuta é que nós estamos aqui conversando, possa ser que alguém se sinta à vontade de frequentar amanhã a Casa Espírita, vai ser uma alegria. Existem várias aqui dentro da cidade de Mossoró. Quantas, você tem ideia? 13. 13? 13. É. Não sabia. E aí você pode vir a buscar, mas, de repente, muitos chegam pela dor. E uma das coisas que eu acho que é mais compromissado nosso é que o exemplo arrasta. Então, de repente, as pessoas sabem que eu sou espírita. E elas sabem quais são as minhas condutas. E esse olhar do outro é que me impõe uma vigilância comigo mesmo. De eu ser um pouco melhor ou evitar cometer equívocos que eu constantemente cometia. Então, o maior legado que a doutrina espírita pode fazer, e eu como espírita pode fazer, eu tentar ser um ser humano melhor. E aí, de repente, isso pode tocar o seu coração e dizer, olha, se a Bernadette conseguiu, se a Betinha conseguiu, talvez eu consiga também. E a gente vai errar e acertar muitas vezes. Você tem mais ou menos uma ideia quantas perguntas caberia nessa sua resposta? 12. Sério? Uma enciclopédia ambulante. Uma coisa que é bastante complexa que eu acho, por exemplo, nós, quando eu digo nós, é todo mundo, a gente faz festa para nascer, para crescer, para reproduzir, mas não fazemos festa para morrer, porque morrer é a perda definitiva do ser humano, né? Como é que os espíritas, como é que vocês reagem perante a perda de um ente querido? Um pai, um filho, um esposo, um irmão?
Como é? Você mesmo já teve um irmão que desencarnou, mas na época você ainda não trabalhava a doutrina espírita, Não, já né? frequentava um pouquinho, mas não tinha entrado. Como é que vocês hoje, você que é um presidente, você que é um evangelista da doutrina, como é que vocês veem a reencarnação? Vocês veem com uma dor diferenciada de outras religiões ou não? É a questão da posse, né? Quando você diz, meu irmão morreu, dá uma ideia de que você perdeu alguma coisa. Na verdade, ele não era seu irmão, você é que era irmão dele. Nessa conceituação, o homem fica temeroso. Mas a doutrina espírita nos explica, nos instrui de que não existe a morte do espírito. Existe a morte do corpo físico, que é inevitável, cumpre o ciclo da vida. Né? O ciclo da vida é nascer, crescer... Reproduzir. Renascer. E renascer novamente. Deus seria injusto. A ideia de Deus justo, se não houvesse a reencarnação, Deus seria injusto. Suponhamos que uma pessoa nasça privado da visão, privado de alguns dos sentidos normais, né? Com deformidades, com deficiências. Por quê? Se a pessoa não fez nada nessa existência, por que viria? Deus é injusto? Se não se acreditar em reencarnação, a lógica é que Deus foi injusto para com essa pessoa. Ou tem predileção por um dos seus filhos, né? Isso aí é muito humanizado, e não é. Por quê? Porque nós temos tarefas a cumprir enquanto espíritos encarnados. Nós temos tarefas a cumprir. Cumprindo essas tarefas, nós retornamos à pátria espiritual. Dentro de alguns anos, né, quando nós nos encontrarmos no mundo espiritual, eu e você vai dizer que eu cumpri minha tarefa mesmo, então não há por que eu querer ficar, né? Então, às vezes, esse sentimento de posse leva o homem a pensar. É absolutamente natural, né? E até um amigo meu, que foi presidente da Federação Espírita, Armando Tomás, ele dizia assim, você acha que é perfeito? Você acha que atingiu tudo que tinha que aprender na Terra? Aí o cara dizia, sim. Ele disse, então se prepare que hoje você vai desencarnar. Porque ele disse, quando você não tiver nada mais que aprender, nada mais que resgatar, você desencarna, né? Mas nós, na nossa imperfeição, um cancioneiro popular disse que um dia todos nós seremos anjos. Seremos. Não hoje, não amanhã nem depois, mas um tempo. Nós vamos aprendendo nos vários estágios reencarnatórios que tiverem, vamos evoluindo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. São resgates, principalmente os casamentos. Se você, por exemplo, eu digo até para o meu amigo Kildare, né? Que melhorou muito depois que casou comigo. Eu digo melhorou. Que se ele é um homem feliz. Não aceitar Betinha e não se harmonizar nessa encarnação, vão vir mais 30 encarnações juntos como marido e mulher. Mas é missão, virar 33. Certo? É missão, 33. Tá, marido? Eu queria até aproveitar o ensejo, o momento agora, e mandar um abraço muito apertado para uma irmã nossa muito querida, Cláudia Albuquerque, esposa de, aliás, Fábia Albuquerque, esposa de Cláudio Montenegro, da nossa clínica, né? Ela teve o filho dela que desencarnou e passou por momentos muito difíceis, mas é uma fortaleza. Eu acho que foi trabalhadora da nossa casa. Eu acho que isso deve ter ajudado muito. Inclusive, ela hoje até parabenizou a escolha de vocês. Abraço, o tema Fábia. A ser discutido. E eu sofri bastante com a morte o desencarnar, porque era um menino incrível, foi meu aluno, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssimo, educadíssimo, né? E de repente as pessoas dizem, mas Deus quer com ele, as pessoas assim,
caramba, se for isso, é complicado, né? A gente Eu sempre... pensar dessa forma. Será que Deus quer que a gente, nós que somos nossos filhos, que somos pessoas do bem, como é que funciona isso para vocês, gente? Dentro da questão do desencarne, haja vista que quando a gente encarna, nós temos tópicos a vencer. Não sai minuciosamente, porque nós temos também várias mudanças, escolhas diversas. E uma coisa você está na espiritualidade, outra coisa você planejar aqui no mundo encarnado, né? Já encarnado. Eu perdi meu irmão, eu perdi outras pessoas queridas e comecei a entender, devido ao processo reencarnatório e encarnatório, e que a gente cria laços com essas pessoas, e a gente pode imaginar que essas pessoas realmente estão fazendo uma viagem. Só que, em vez de levar malas cheias, elas deixam aqui o seu corpo carnal e leva consigo 2 tipos de mala. Um com o bem que fez e outro com aquilo que se equivocou, ainda que ficou em aberto em fazer. E a própria Joana de Ângeles, ela vai na sua psicografia e diz assim, olha, a questão vai ser entre você e Deus. A prestação de contas, se vai bater ou não. Não haverá lá, no momento que você estiver dialogando com essa espiritualidade maior, nem tua mãe, nem teu pai. É uma coisa muito solitária para quem vai, dentro de um processo como esse, chegar, retornar à espiritualidade, até ao ponto dele reencontrar essa família espiritual, que é a legítima. A nossa família de reencarnação, possa ser que não seja a nossa real vinculação espiritual. A nossa linhagem não esteja ligada às nossas frequências legitimamente os nossos quereres. Mas essa família material aqui na Terra, e os nossos amigos assim também, aqueles que irão passar por nossas vidas e a gente por a deles, também tem atividade junto a nós para esse desenvolvimento, não só meu, como seu, como de todos. E a partida de um, claro que deixa uma ausência. Você procura e não vê mais concretamente. E o que as pessoas deixam para nós? Parte do que elas são. Então, as pessoas, definitivamente, ela não morre. Nós vamos estar perpetuados, você vai estar perpetuado no seu filho, na sua filha. Você está perpetuado já, aqueles que foram teus alunos, né, Armando? Aqueles que passaram por nós, né? E isso é bom que fique bem claro. Enquanto houver um pouco de nós no outro, e olha que se você for parar para pensar nesse cálculo matemático, em quantas vidas nós já atravessamos e em quantas vidas essas pessoas que nós passamos por elas e deixamos, irá também ecoar aquilo que você plantou. Então, vamos aproveitar esse tempo e imaginar que essas pessoas que nós tanto amamos, elas partiram para uma viagem e que, se nós tivermos esses vínculos bem estabelecidos, nós iremos nos encontrar no momento mais propício para garantir o nosso bem-estar e do outro. E cabe àqueles que ficaram não se desmotivarem. Né? No caso de Fábio, ela tem uma missão, como muitos aqui, ela tem um trabalho muito fantástico, apesar dela não estar diretamente vinculada à doutrina espírita, aonde ela tramita, ela vai deixando um pouquinho dessas sementes daquilo que ela já aprendeu e que está internalizado nesse espírito imortal. Então, a gente não pode desanimar e a vida continua. No momento dela também vai chegar, e aí cabe a Deus e a ela, dentro desse processo, com quem ela vai se reencontrar realmente no plano espiritual. Né? E aí fica sempre a pergunta. Tem horas quando a gente vê a gente se equivocando, eu digo, nossa, tem horas que a gente tem a impressão que a gente não acredita que realmente Deus existe. E que Ele está sendo, na sua regra, onipresente, onipotente, né? Que nos dá a segurança que, independente da lei dos homens, né? Há uma lei imparcial em todos os eixos do universo. Qual é? O bem que eu faço é meu advogado. O equívoco que eu cometo, o mal que eu propago, ele será o nosso promotor. Eu espero que a gente não venha cultivar os piores dos promotores, né? Vocês entendem o que é ping-pong, né? Vamos lá. O que é um ping-pong, Bernadette? Não, bate-bola, né? Você fala, eu falo. Ah, muito bem. Inteligente. Ligeirinho. Eu vou entrar no ping-pong, ligeirinho. porque o Luciano disse que televisão é caro.
Então, Obrigada. se você contrata 1 hora, é 1 hora. Certo. Luciano, uma pessoa que a gente vai ter que trabalhar Querido. muito, nós três. Querido. Para melhorar, ver São se ele resgates. evolui. Vamos Resgates resgatá-lo. recíprocos. Recíprocos, não é só dele, não. Vamos resgatar essa criatura para o bem. João Batista, da Nova Betânia, está mandando um abraço para vocês dois, dizendo que admirou obrigada, demais querido. Obrigada. a entrevista. E pergunta a um dos dois, quem quiser responda. Vai lá. Se já existe a Bíblia, por que os espíritas criaram outro evangelho? Para dar a explicação necessária, né? Para um novo tempo, uma nova... Os livros se atualizam, né? Perspectivas. Então, Bernadette, os espíritas não seguem a Bíblia? Ou então os espíritas não seguem a palavra de Deus? Margarete do Alto São Manuel me mandou essa bomba para você. Os espíritas seguem os ensinamentos de Jesus. O nosso guião foi toda a história de Jesus. A Bíblia é uma criação humana. Jesus não escreveu nenhuma das suas palavras. O que ele deixou foi os ensinamentos. Então, nós sim vemos que Jesus é o nosso modelo e guia. Não é Armando, não é Betinha, não é Carlos, não é ninguém. É só Jesus. Tá certo. Janaína Silva, da Boa Vista, pergunta para doutor Armando Lúcio, o presidente da Casa Espírita União Espírita Cristã, meu irmão da Loja Maçônica Jacques de Molay, número 21. Poderoso. Ainda tem mais. O Paste, adjunto, grão-mestre adjunto. O cara é fabuloso. Quanto mais dado, mais será cobrado. Doutor Armando, se Deus nos criou e sabe de nossa necessidade e já nos enviou Jesus, para que consultar os espíritos? Por que não tratar diretamente com Deus e Jesus? Jesus disse que quando o homem estivesse preparado, Deus Pai enviaria o Consolador prometido. Rapidamente, no Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurado os aflitos. E o que a pessoa entende sobre isso? Vai pensar literalmente que quem tem aflição é bem-aventurado? Tem que ter uma explicação para isso. Doutrina Espírita, como foi raciocinada, vai dizer que bem-aventurados os aflitos porque estão resgatando os débitos do passado. Quando nós pagamos uma conta, ficamos aliviados. Bem-aventurados os aflitos porque, com esse resgate, acabam-se as dívidas do passado. Preciso uma explicação racional e não dogmática. Diga aí, Janaína. Pá. Doutor Armando Lúcio, você foi de atrevida. Fátima Holanda, mandou um alô para Fátima, olha, viu? Da ilha de Santa Luzia. Fátima, da família Holanda, viu? Fátima, ela está dizendo o seguinte, eu não vou ao centro espírita porque me disseram que se eu for lá, minha casa vai encher de espíritos. Isso é verdade, Bernadette? Responda, Fátima. Os espíritos estão por toda parte. Na sua casa, inclusive, né? Inclusive, nas ruas, nós convivemos muito mais do que a gente possa imaginar. É uma das perguntas que Kardec faz. Quais são as maiores influências que temos, né? Se eles influenciam nossas existências, com certeza, muito mais do que a gente possa imaginar. Certo. E Paulo Cavalcante, do Santa Delmira, pergunta ao doutor Armando Lúcio. Se eu for ao centro espírita, doutor Armando, qual o risco de um espírito baixar em mim? Acho ótimo. Muito pouco. Se você for à casa espírita, você será recebido. A casa espírita vai dar o tratamento que você necessite e a atenção que necessite, né? Se você não for um médium ostensivo, não vai ocorrer essa situação. E se for, vai receber o tratamento necessário. Mas independente de ir ou não, se espíritos querem fazer mal a você, ele fará, porque a pessoa não só recebe o mal, recebe má influência dos espíritos, se for espírita, senão o ideal seria não ser espírita e estaria resolvido os problemas. E não é assim. Certíssimo. Bernadette, onde vive e o que fazem os espíritos desencarnados? Tem uma rotina tão parecida quanto a nossa, dependendo do grau evolutivo, né? Em que filme eu vejo isso mais claramente? Aquele filme que você falou de Chico Xavier. Nosso Lar. No início, eu acho um pouco voltado
a configuração do inferno nos primeiros 5 minutos no umbral, né? Mas, na verdade, os nossos umbrais, os nossos infernos, como também o nosso céu, está no nosso agir, no nosso pensar. Mas eles têm, boa parte deles, que a gente tem conhecimento, tem atividades comuns, né? Só que com algumas alterações, no que tange a alimentação, a necessidade de dormir que não há, mas a necessidade do evangelho, do estudo, da atividade do trabalho, onde a caridade realmente é predominante, a aprender a ter a tolerância, ou seja, é uma escola constante para que você possa se preparar e reencarnar sendo mais e melhor. Ok. Nossa primeira-dama, a presidente do Clube de Samaritanas da Loja Maçônica Jacques Semolé, está com o nosso querido venerável mestre Vicente Neto nos assistindo. Manda um abraço a todos vocês e diz que está adorando o programa. E Jaqueline e Vicente são meus ouvintes desde a 105 FM, onde foi que nós começamos o nosso podcast, até hoje aqui na TV. Reencarnação ou ressurreição, queridos irmãos? Você fala ou eu falo? Quando, na verdade, esse termo ressurreição é um termo praticamente que não existia ao tempo de Cristo, né? Por quê? Porque o espírito ele não pode voltar para um corpo destruído. O que provém da carne é carne, o que provém do espírito é espírito. E o espírito, então, como ser imaterial, ele precisa apenas de um corpo físico, que é uma nova carne, portanto, reencarnação. Ele precisa de um novo corpo para fazer as suas atividades, para, estando encarnado, cumprir tarefas que somente o espírito encarnado consegue. Agora, a ressurreição, pelo contrário, seria ressurgir, seria a ideia do Antigo Egito, da múmia voltar a coexistir, né? Reencarnação, o termo. Historicamente, demandaria algum tempo, né? Não. Tudo que a gente conversou aqui, historicamente, demandaria 6 programas no mínimo. Porque depois eu vou trazer um de cada. Não tem como entrevistar vocês dois. A mudança para o termo reencarnação foi uma exigência de uma consorte de um imperador romano, né? Que reencarnação, aí ela seria uma antiga prostituta, né? Com todo respeito, mas aí ela não queria que fosse conhecida assim, disseram que era uma nova carne que ressurgindo em nova carne. Aí essa confusão gerou essa mudança de nomenclatura, mas o que provém da carne é carne, o que provém do espírito é espírito. Ok, me diga uma coisa, vocês dois. Um padre, um espírita, um protestante. Quem seria o mediador de uma conversa dessa? Porque dá briga? Eu já tenho feito muitos cultos ecumênicos, o Padre Flávio e o Pastor Anselmo. Muito bom. Nós combinamos de falar a parte moral do Evangelho de Jesus. Tá, mas você está falando em cultos. Eu estou falando em uma entrevista, que não é um culto. Não tem. Você acha que alguém, os nervos iriam se acirrar ou não? Não. Não, né? Existe esse respeito. Eu acredito que, quer queira, quer não, a gente tem que desconstruir esses muros, né? Os líderes responsáveis estão abertos ao diálogo. Okay, aonde não cabe diálogo, já deixou de ser humano, né? Passa a ser selvagem, e isso não é adequado, porque seria retroceder. Então, eu posso até não concordar com você, mas eu escuto respeitosamente, vou dialogar acerca da minha perspectiva, da perspectiva do outro. Então, depende muito da forma que você... O nosso irmão Tadeu, de Natal, né, da nossa Jacques Semolé, está dizendo que está
nos ouvindo, escutando, assistindo pelo YouTube, e manda um abraço para nós dois. Eu queria que você mandasse um abraço para todo mundo da Jacques Demolou. Eu acho que eles estão carentes, Armando. É a sua presença que é de suma importância e está todo mundo delirando assistindo você, Armando Lúcio. Nós, meus irmãos, nós nos reunimos todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras, e nós não pertencemos à mesma loja por acaso. Cuidemos muito bem que nós temos uma tarefa a resgatar. Não existe acaso. E o Pai, o grande arquiteto do universo, como nós chamamos na maçonaria, apenas uma nomenclatura, o Pai Criador, não nos colocou juntos, senão para nós reacendermos os laços fraternos e, dentro dessa possibilidade, produzirmos todo o bem que for possível. Sim, porque nós não seremos apenas cobrados pelo mal que fizermos. Nós seremos cobrados pelo bem que, podendo fazer, nós cruzamos os nossos braços. Nós somos irmãos da mesma loja, não por acaso, e é para fazer o bem à humanidade. Muito bem. Você tem uma ideia, mais ou menos, Bernadette, quantos adeptos ao Espiritismo existem no Brasil? Existe essa leitura, esse... Carlos, eu não me atualizei pelo IBGE, né? Inclusive, é uma das coisas que nos chamou a atenção, nós nos reconhecermos como espíritas, né? Quando forem questionados... Existe uma idade para a pessoa ser espírita? Por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos, ela pode frequentar um centro espírita, começar a ler, entender... Através da evangelização, que é o local mais adequado para ela, que é o que você faz, né? Exatamente. E nós, por exemplo, nós já temos condições de receber crianças a partir de 4 anos. Minha filha também frequenta, até que ela seja adulta o suficiente para usar o livre-arbítrio e escolher o credo que lhe interessar. Não tem problema. Muito bem. Vocês querem agregar, adicionar, dizer mais alguma coisa? Além de ter deixado o interlocutor dessa entrevista, Luciano está dizendo ali que faltam 4 minutos. Qual a resposta que a gente dá a ele? Jesus te ama também, meu. Jesus também te ama, Luciano. Alguma coisa? Tem mais ou menos 345 perguntas para fazer a vocês. Não tem como fazer. Aqui está. Vamos responder uma que fica só 343. Faça. Essa questão de levar a idade para levar a criança. Eu digo sempre o seguinte: qual a idade que o cidadão leva o filho dele para a escola? O mais novo possível. O mais novo possível. Por que, então, essa ideia? Você leve ele para... Se você for espírita, leve para a casa espírita, para uma igreja evangélica, para uma igreja católica. Quando ele quiser optar, ele opte, mas você leve para uma casa. É por isso que nós temos o Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil, a cargo de Betinha. Nós temos um departamento já de crianças, de adolescentes maiores, e nós fazemos a evangelização infanto-juvenil no mesmo período em que temos a nossa reunião pública, justamente para a pessoa estar na reunião pública assistindo a palestra e a criança lá na evangelização infanto-juvenil. Todos os dias temos casas espíritas em Mossoró que funciona. Nós fazemos a palestra pública no sábado. Existe algum site que as pessoas possam consultar? Ou, tipo... Existe o Instagram, o NEC Mossoró. O NEC Mossoró. UNEC. UNEC, União Espírita Cristã. Bota aí, União. Quer dizer que o Instagram é o NEC Mossoró? Tanto o Instagram como o Facebook. Okay. @ o NEC Mossoró. Nós temos, inclusive, as nossas palestras são transmitidas pelo Instagram. Né? E temos a palestra presencial. E nós temos grupos de atendimento mediúnico na quarta-feira de tarde também. São atendidos. Não era noite, era terça, 7 da noite antes, não era? Era, mas aí mudou a hora para quarta, 4 da tarde. 4 da tarde. Até que horas, Armando, vai? Não, começa de 3 até às 5 horas. Nossa, né? E nós temos em outros dias atividades, mas é só o pessoal interno. Para o público externo, nós estamos funcionando a partir da terça-feira, o atendimento mediúnico a partir das 3 horas, e temos a nossa reunião pública
às 18 horas do sábado. Eu só tenho que agradecer a vocês imensamente. Vocês me fazem um bem enorme, vocês não imaginam o bem que eu quero a você. Armando, quando entra na loja, até comentei isso com ele pelo WhatsApp uma vez. Quando Armando entra na loja, ele traz para mim uma energia diferenciada. É como se eu tivesse protegido por essa pessoa que está entrando na loja. Você, Bernadette, me acompanhou muitos anos, inclusive acompanhou querido. O processo de gestação e de nascimento de nossa menina, nossa filha Bianca, trabalhava com a gente. E você também não sabe o bem que você me fez. Eu tenho certeza que isso vem desse lado humano, de amor, como a Madre Teresa de Calcutá falou. O nome de vocês é amor. Não é Armando, nem é Betinha, muito menos Bernadette. É Obrigada, amor. querido. Porque vocês praticam verdadeiramente o que vocês se destinaram a fazer. Então, assim, muito obrigado, Armando, por tudo. Muito obrigado, Betinha. Eu acredito que eu sou uma pessoa que deveria, sim, começar a trabalhar, a desenvolver, porque eu sei que eu tenho muito com o espírito. Eu preciso com o espiritismo. E eu vou começar a fazer, eu estou precisando, inclusive, disso. Entendeu? Então, obrigado, que Deus os proteja hoje e sempre, as vossas famílias, os vossos filhos, né? Pessoas que eu também conheço do meu coração. Sua esposa é uma pessoa muito amada, seu esposo também. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que a presença de vocês nesse segundo episódio do podcast Feedback só vem engrandecer mais ainda. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, às 19 horas, já disse repetindo, estaremos aqui juntos com mais pessoas tão interessantes como doutora Bernadette Holanda, Betinha e doutor Armando Lúcio, promotor de justiça. Obrigado. Paz e bem, amor no coração para todos vocês, que vocês querido. Merecem. Obrigada. Um beijo. Valeu, valeu, valeu. Luciano, a gente vai tratar de você, Luciano, já, se Deus quiser.